Salve, salve! Muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte desta segunda-feira. Eu conto com a sua participação. A hashtag é GEPará nas redes sociais. A gente abre com a classificação da Série C, que já está na 6ª rodada. Olha só como é que tá. A liderança é do São Bernardo, que ainda joga hoje contra o Figueirense. Botafogo da Paraíba, Amazonas, Ipiranga, Náutico, Confiança e Manaus. Além do CSA, fecham o G8, que é a zona de classificação para a próxima fase. O Paysandu é o 15º colocado com 7 pontos e o Remo voltou para a lanterna com apenas 4 pontos conquistados até aqui. O Leão até poderia estar em uma situação melhor, mas a equipe azulina chegou a fazer 1-0 no Brusque e levou o empate. Vamos ver como foi. No início do jogo, o Remo foi logo para cima. Lucas Marques cruzou, o goleiro deu rebote, mas a pontaria de Pedro Vitor. O gol azulino não demorou. Kevin arriscou de longe, Matheus Nogueira rebateu e Muriqui não desperdiçou. Remo 1-0. No final do primeiro tempo, Diego Tavares arriscou na entrada da área esse chute que foi para fora. Na volta do intervalo, o time catarinense estava esperto. Potiguar carimbou de fora da área e Vinícius fez milagre. Em mais um ataque do Brusque, Everton Bala tentou e novamente Vinícius salvou o gol azulino. O Remo acordou nesse cruzamento de Pedro Vitor para Muriqui, que mandou por cima do gol adversário. Diego Tavares tocou para Luiz Henrique, que chutou. Vinícius por pouco não engoliu um frango. O Leão foi para o ataque com Jean Silva cruzando na medida para Pedro Vitor, que mandou para fora. Depois de bola trabalhada, Tony viu Lucas Poleto livre, que chutou para fora. O castigo do Remo não demorou. Depois do escanteio, Olávio empatou a partida. Em outro cruzamento, mesmo Olávio quase virou o jogo, mas a bola foi para fora. Pedro recebeu passe na entrada da área e mandou um chutaço, mas dessa vez, Matheus Nogueira salvou o Brusque. E no último lance de perigo do jogo, Everton Bala cobrou falta e Vinícius defendeu. Final, Brusque 1, Remo também 1. Acho que a gente fez um bom jogo. Diante da nossa situação da tabela, somar 3 teria sido o ideal, mas levar um ponto aqui é muito importante e pode fazer a diferença para os nossos objetivos na competição. E o Paysandu também saiu na frente do São José na Curuzu, mas deixou o time gaúcho empatar. A Fiel enfrentou o Sol Forte para tentar ver o Papão voltar a vencer. O adversário chegou para defender um pequeno histórico de vencibilidade. Até então, em 3 partidas, 2 empates e 1 vitória em cima do Paysandu. Para tentar mudar o retrospecto, 3 estreantes. O goleiro Alain, o zagueiro Paulão e o meia Robinho. A partida começou com protestos dos jogadores. Com a mão na boca por quase 30 segundos, os atletas reivindicaram vetos em 2 parágrafos da Lei Geral do Esporte, recém-aprovada pelo Senado Federal e que atualmente aguarda a sanção presidencial. Quando a bola rolou, polêmica logo no início da partida. Marquinhos Santos e a equipe pediram pênalti. A arbitragem apenas marcou falta, que não foi aproveitada. O Paysandu criou mais no primeiro tempo. Nenê Bonilha não aproveitou a cobrança de escanteio. Mário Sérgio encarou a marcação e chutou. O goleiro Fábio Ramp defendeu. O São José chegou pela primeira vez, mas sem muito perigo ao gol bicolor. Na cobrança de falta direto para o gol, Alain deu um tapa para escanteio. Bruno Alves teve boa chance, o chute cruzado foi para fora. Em outra chegada, Mário Sérgio cabeceou no chão e Fábio Ramp apareceu bem demais. Mas ainda no primeiro tempo, o Paysandu abriu o placar. Cobrança de escanteio de Robinho. Nenê Bonilha aproveitou. 1-0. João Vieira deu uma entrada dura no adversário. Depois do bate-boca, a arbitragem mostrou apenas amarelo. Na volta do intervalo, o Zequinha conseguiu o espaço que precisava. Tailon recebeu bom passe, deixou o Paulão para trás e tocou na saída de Alain. Gol de empate. Numa bola alongada e uma disputa entre qualquer atacante e o zagueiro, o atacante tem predominância, em velocidade, é característico, O Paysandu voltou a criar boas chances, mas a defesa do São José evitou o gol. A resposta veio na bola aérea. Rian, sozinho, cabeceou para fora. O Paysandu tentava encontrar espaço na defesa do time gaúcho.
Restou a Fernando Gabriel arriscar de fora da área, para fora. Na pressão, o Papão chegou ainda com mais perigo no chute de Arthur. E já nos acréscimos, os bicolores fizeram o que uma equipe que briga pelo G8 deve fazer. Toque em velocidade, ultrapassagem do lateral, cruzamento na medida. Mário Sérgio só não fez o gol da vitória porque o goleiro Rampi apareceu bem outra vez. Fim de jogo, 1-1. Esse foi o primeiro empate do Paysandu na Série C 2023, que além de manter a invencibilidade do adversário, impediu o Papão de entrar no G8 e ainda tirou a paciência do torcedor. Na saída da equipe para o vestiário, cobrança. A torcida protestou contra a equipe e a diretoria. É natural e não tem como ser diferente. O torcedor vem do acúmulo de 5 anos, né, dentro da Série C, e desde o início da temporada muito sofrimento, né, em situações de jogos eliminatórios. Tecnicamente os jogadores já estão crescendo, né, no seu potencial, e é normal que fisicamente também dentro desse processo haja uma evolução, mas precisa de tempo, porque hoje nós só estamos jogando, recuperando e dose homeopática ajustando, né? E futebol não vive só de ajuste, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir periodizar, conseguir trabalhar, e a partir de julho aí a gente já consiga evoluir essa equipe sem dúvida nenhuma. E o Paysandu anunciou ontem mais uma contratação, é o atacante Nicolas Careca. O jogador tem 26 anos e estava no Guarani de Campinas, onde realizou 9 jogos e fez apenas um único gol na atual temporada. Confira agora os outros jogos que rolaram no fim de semana pela 6ª rodada da Série C. Começamos por Teresina, onde jogaram Altos do Piauí e CSA de Alagoas. Os gols saíram no segundo tempo. Vavá de cabeça fez 1-0 Altos. Iago pegou o rebote do goleiro e fez o gol de empate do CSA, 1-1, placar final. Em Manaus, na capital do Amazonas, o Manaus recebeu Volta Redonda do Rio de Janeiro. No finalzinho do segundo tempo, Gustavo pegou de primeira e marcou o gol da vitória do Manaus. No interior de Minas Gerais, jogaram Pouso Alegre e Náutico. Denilson, no primeiro tempo, subiu de cabeça e definiu a vitória do Náutico. Em João Pessoa, na Paraíba, o Botafogo recebeu Floresta do Ceará. Luiz Araújo, de fora da área, fez 1-0 Botafogo. No segundo tempo, Alisson, de cabeça, fez o gol de empate do Floresta, 1-1, placar final. Seguimos no Nordeste, estádio Batistão, em Aracaju, onde jogaram Confiança e Amazonas. Sassá insistiu no lance e abriu o placar para o Amazonas. O mesmo Sassá se aproveitou da falha do goleiro e aumentou 2-0. No segundo tempo, Sassá, cobrando pênalti, marcou o terceiro do Amazonas e o terceiro dele no jogo. Bruno Camilo, cobrando falta, diminuiu para o Confiança. Diego, cobrando pênalti, marcou o segundo do time sergipano, mas a vitória ficou mesmo com o Amazonas, 3-2, placar final. Já estamos na região sul, estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, onde o Ipiranga recebeu a Aparecidense de Goiás. No segundo tempo, Jackson se esticou todo e definiu a vitória da Aparecidense. E pela 5ª rodada da Série D, Tuna e Águia jogaram ontem no estádio do Souza, em Belém, e as duas equipes até que tiveram oportunidades de gols, mas a partida ficou no 0-0. Tuna e Águia seguem no G4, a zona de classificação para a próxima fase. O azulão marabaense é o segundo colocado com 10 pontos e a Tuna é a terceira com 8. Agora a gente fala de futebol feminino. O Remo enfrentou o VF4 sábado em João Pessoa pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E o time da Paraíba abriu vantagem ao vencer o Leão por 2-0 com gols de Lu e Moretti. Anotaram para o VF4. Segundo jogo vai ser neste sábado no Bainão e as azulinas terão que vencer por 3 gols de diferença para se classificarem direto ou por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que o Remo já garantiu o acesso para a segunda divisão em 2024. E daqui a pouco o clássico de hoje entre Vasco e Flamengo e os gols da Série A. O Fluminense venceu. Eu volto amanhã. Tchau.